Salve, salve, rapaziada. Boa noite para todo mundo. Que tenha sido um ótimo sábado para todos. Se inscreve no canal, curte, compartilha e vamos que vamos aí falar dessa final de Atlético Mineiro 0, Lanús também 0 e o Atlético Mineiro perdendo mais uma final, dessa vez nos pênaltis. Problema da final única, eu sou totalmente contra, primeiro porque priva os torcedores de assistir o seu clube numa final. Então, o cara acompanha o time o campeonato todo, chega numa final por um capricho da Conmebol, por uma cópia boba, uma cópia boba da Europa, e eles colocam uma final única longe, onde é caro, onde as pessoas não têm poder aquisitivo para poder estar fazendo uma viagem dessa, ingresso também caro, então é complicado. A final única ela já começa errado. E o jogo em si foi uma porcaria, para falar a verdade, o jogo em si foi uma porcaria, mas também eu coloco a culpa na final única. O primeiro culpado é a própria final única, porque um jogo só, os times eles têm medo de criar, eles têm medo de jogar, porque um erro, um contra-ataque pode acabar com o planejamento da final, pode acabar com o título, entregando o título para outra equipe. Então foi isso que aconteceu. Um primeiro tempo onde o Lanús só se defendeu bem, o Hulk, o Rony, o Igor Gomes e o Bernard engolidos pela marcação do Lanús. E o Lanús, pela falta de qualidade, não conseguia encaixar um contra-ataque. E aí também o Sampaoli é brincadeira. Quando o time estava tendo uma evolução, era com o Scarpa, era com o Bernard, com os melhores, sem Rony, o Igor Gomes rendendo do lado do Scarpa, mas aí de uma hora para outra ele resolve tirar o Scarpa do time, todo mundo pensou que ele estava poupando, mas não, o Scarpa virou reserva com o Sampaoli de repente. E aí o time não conseguiu criar absolutamente nada. Teve uma chance aos 26 minutos do primeiro tempo, com o Arana, que o goleiro fez uma grande defesa, e no final do primeiro tempo, uma bola na trave do Bernard e nada mais no primeiro tempo. No segundo tempo, volta ainda pior o jogo em si, não só o Atlético Mineiro, os dois times voltam muito mal por essa questão de final única, ser um jogo tenso. Então o Atlético ele não conseguia, continuava com a bola, voltou mais aceso o Hulk um pouco, mas não foi o suficiente para poder criar oportunidade, para poder fazer o gol. Na minha opinião, Sampaoli demorou para mexer, era para ter voltado com o Scarpa, já que não quis começar com ele no jogo, já volta com ele no intervalo, tira o Rony, que o Rony se entrega, que o Rony isso, que o Rony aquilo. O Rony ele só é correria para marcar, para voltar para marcar pela beirada do campo. E o Lanús não estava atacando. Então não tinha necessidade de você ter o Rony para isso, contra um Lanús que não ia atacar. Então o Rony, 3 zagueiros, muito na conta do Sampaoli esse vice-campeonato, viu? E quando coloca o Scarpa, como ele entra faltando 10 minutos, 15 minutos para acabar o jogo, ele não consegue se conectar rápido no jogo, ele não consegue fazer o que ele é capaz de articular, de chutar no gol, e mesmo assim ele que dá um chute perigoso no final do segundo tempo lá, que a bola vai fraca na mão do goleiro. Enfim, o melhor para mim da partida pelo lado do Atlético foi o Dudu, o único que tentou criar alguma coisa, o único que tentou sair da marcação, mas não foi o suficiente. E com isso, e aí no segundo tempo o Lanús nem na bola pegou. O Lanús dificilmente pegou na bola, voltou para marcar mais ainda e dentro do proposto conseguiu fazer, levou o jogo para a prorrogação. No primeiro tempo da prorrogação, o Atlético aí sim parecia mais inteiro fisicamente. O Hulk aí sim um pouco mais recuado
junto com o Scarpa, melhora o time. Igor Gomes já como um primeiro, segundo volante, pegando a saída de bola para distribuir para o Scarpa e para o Hulk no primeiro tempo. O time vai bem, e aí o Biel que entra é, durante o segundo tempo, Biel perde uma chance clara no primeiro tempo da prorrogação. De cabeça ele, a bola, o goleiro e o gol sozinho, ele perde o gol que poderia ser o do título. No segundo tempo, aí o Atlético morre de vez, o Lanús também. Aí o segundo tempo o Lanús parecia estar melhor fisicamente, mas aí esbarrou na falta de qualidade. Então o Atlético deu a bola pro Lanús, e o Lanús não conseguiu criar nada porque o time é muito fraco. E aí acabou 0-0, um jogo muito fraco, uma prorrogação sem muita emoção. E nos pênaltis, o Hulk começa perdendo, isso daí já dá uma desmotivada, porque quando seu principal jogador, seu capitão, começa uma final e ele perde o pênalti, batendo do jeito que bateu, depois do Everson ter pego o primeiro pênalti, aí isso abaixa a confiança de uma forma que deve ser incrível. Mas as cobranças foram desenrolando. O Lanús teve o pênalti do jogo. O rapaz do Lanús chutou a bola no meio do gol, isolou, dando uma sobrevida pro Atlético Mineiro. O Everson bateu bem o pênalti dele para dar vida, para dar sobrevida pro Atlético. Mas aí o Vitor Hugo bateu de qualquer jeito, perdeu o pênalti, entregando o título pro Lanús. Então, final de ano melancólico pro Atlético Mineiro, em cima do investimento que o Atlético fez, do time que montou, de toda a pompa que tem esse Sampaoli, mas o Sampaoli, jogo após jogo, tá provando que é fraco. Ele tem um trabalho no Brasil, que foi o trabalho no Santos, que fez campanha de campeão, foi vice. É o único trabalho, porque no Flamengo não foi bem, no Atlético tá mostrando que não tá bem. E o Atlético perdeu 2 finais no ano passado, perdeu uma final que estava ganha, não podia perder. Me desculpa, o Lanús chegou na final, parabéns, foi campeão, mas muito por demérito do Atlético do que mérito próprio. Time pequeno da Argentina, time que não joga, só marca, nunca atimbou, não fez nada, fez o que tem condição de fazer. A culpa é do Atlético, a falta de capacidade, de criatividade do time é do Atlético e do seu treinador, que o treinador está se provando cada vez mais com menos repertório, menos qualidade realmente. O Sampaoli tá virando, não é de hoje só um nome, só uma pompa, e só está sendo notado pelas loucuras que faz, tanto taticamente quanto lá na beira do campo, de ficar correndo, de ficar de um lado para o outro. Enfim, final de ano bem melancólico para o Atlético Mineiro. Vamos ver se vai dar sorte, vamos ver como é que volta agora para os últimos jogos do Brasileiro, para tentar buscar uma pré-Libertadores aí. Mas se não conseguir, o Atlético vai ter que rever a sua rota, refazer a sua rota para o ano que vem, porque um clube que faz o investimento que faz, passar um ano sem ganhar um título e perdendo um título da forma que perdeu hoje, é preocupante. Tá bom, rapaziada? Vamos que vamos. Hoje ainda tem Palmeiras e Bragantino. Hoje tem. Palmeiras e Bragantino não. Hoje tem Bragantino, Flamengo e Bragantino, Palmeiras e Fluminense. Depois desses jogos eu volto aí para repercutir os resultados e como que foram esses jogos, tá bom? Se inscreve no canal, curte, compartilha e vamos que vamos. Fiquem com Deus. Ai, cara.